Branca. Muita gente acompanhando o Política Sem Filtro e a gente agradece pela audiência. É um prazer enorme estar com vocês, é um prazer enorme ter aqui esse horário para a gente bater um papo sobre política. Aqui a conversa é franca, não tem censura e não tem segredo. O que a gente souber, a gente compartilha, a gente traz para você informação e acompanhando Política Sem Filtro, você fica a par das novidades, do que está acontecendo, dos bastidores, das últimas informações, para que você fique super atualizado sobre a política em Mossoró, no Rio Grande do Norte e no Brasil. Meu caro Gessé Rebouças, que está aqui comigo já, presente, né? Para a gente apresentar o programa. Gessé, uma boa noite para você. Boa noite, Neto. Boa noite a todos os nossos ouvintes e telespectadores, tanto da Rádio FM Costa Branca quanto da difusora de Mossoró. Mandar um abraço aí para Janaildo, que está na técnica hoje conosco. Janaildo, você botou para torar, meu amigo. Pense num layout bem feito, viu? Valeu, Janaildo. Obrigado aí. Janaildo, Neto, eu não sei se você está acompanhando aí, mas Janaildo botou para torar, viu, amigo? Fez um layout muito bacana para que a gente Muito possa aí bom. Parabéns, Janaína. o nosso para que a gente possa desenvolver aí o nosso programa, que é o nosso desiderato, né? De sempre levar informação de qualidade para o ouvinte e para o telespectador. Neto, mas vamos às manchetes do programa? Vamos então às manchetes, os assuntos que vão estar na pauta do Política Sem Filtro nesta quinta-feira. Eleição, mandato, tampão. Fátima corre atrás de 5 votos para eleger o sucessor. A governadora mira os deputados estaduais do palanque de Alisson Bezerra. Formação de nominatas, União Brasil garante que Kelps Lima fica. Será que fica mesmo, hein, Gessé? Comissão da Assembleia tenta encurralar o PT e convoca Cadu para explicar os empréstimos consignados. Eita, problemão para Cadu, vai ter que explicar lá para os deputados. Mossoró fica sem nomes fortes para a chapa de deputado federal. A Mossoró sempre teve deputado federal e agora não tem nenhum nome considerado forte. Governo Lula zera o PIS e o CONFINS, Gessé, dos combustíveis, do diesel, né, para conter a alta dos combustíveis. E a pesquisa mostra que a imagem do STF está piorando, coisa está ficando pior, sabe? A turma tá dando aí, tá trabalhando. Esses são os assuntos. Hoje tem também. Pois é, Neto, vamos com a primeira manchete aqui. Que é justamente a questão da eleição do mandato tampão, porque Fátima está correndo atrás dos votos para eleger o sucessor. E, Neto, eu sempre venho dizendo aqui que quando o governo começa a contar votos, antes mesmo da coisa começar, é sinal de que a disputa não será uma coisa simples. É exatamente o que está acontecendo nos bastidores. A governadora estaria intensificando conversas com deputados estaduais para garantir apoio ao projeto de eleger um sucessor no chamado mandato tampão. Mas o detalhe político importante é que as articulações que incluem parlamentares que hoje circulam em espaços políticos ligados ao prefeito de Mossoró não estariam encontrando, Neto, muita aderência a esse intento da governadora Fátima. Então, o conflito político é o seguinte: o que está em jogo é o controle da sucessão estadual. Se Fátima conseguir construir uma maioria agora, ela aumenta as chances de manter o campo governista competitivo para a eleição. Mas se a base começar a se fragmentar, Neto, o cenário pode abrir para as novas lideranças. Pois é, Gessé, o que acontece é o seguinte, vamos aqui fazer a matemática dos 24 votos. Quem vai eleger no mandato tampão, se Fátima renunciar e não for candidata ao Senado, então quem vai eleger é uma eleição indireta na Assembleia Legislativa, que tem 24 deputados. Só poderão votar no governador, que exercerá um mandato tampão de 8 meses, os 24 deputados estaduais do Rio Grande do Norte. Nesse momento, na pontinha do lápis, feita a conta 1 a 1, o PL, o pessoal de Rogério, de Estives, porque não é um partido só, o bloco da direita, que tem o PL, que tem o PSDB, que tem os Republicanos, que tem o Podemos, esse bloco tem 10 votos nesse momento. Tem 10 deputados que seguem fielmente o que diz aí a direita, né?
Inclusive, o senador Rogério Marinho deu uma entrevista dizendo que contava com 10 votos. São 8 votos do PL, o pessoal que é filiado mesmo do PL, tem 2 votos que eles contam, que é o voto de Ezequiel, e tem mais um outro voto também que eles estão contando que formariam, então, esse bloco de 10 votos para o PL, que é também o voto de Cristiano e Dantas, me lembrei. Então, são os 8 deputados do PL, Cristiano e Dantas e Ezequiel, 10 votos. Esse pessoal tem 10 votos. Qual é a posição do PL, qual é a posição desse palanque, Gessé, sobre a eleição? Bom, nós vamos apresentar um nome que possa estar acima da eleição, um nome técnico, para começar a fazer uma transição de governo. Para começar a mudar o governo, ajeitar as contas, equilibrar, tapar os buracos, e aí quando o próximo governador assumir, já assuma uma coisa mais enxuta, porque o PT está desgraçado tudo. É o que o PL pensa. Então o PL pensa em... Mas não tem esse nome. Ninguém ouviu falar qual seria o nome do PL. Mas o PL tem 10 votos. O governo, na ponta do lápis, Gessé, Rebouças e caros ouvintes da FM Costa Branca e da Rádio Difusora, tem 8 votos. Tem 8 votos. Os votos da esquerda, e também nesse grupo eles contam com Ivanilson Oliveira, é um voto que também está na contagem, e também o voto de Ubaldo. Somando, o PT tem certo, Fátima tem certo, 8 votos. 10 na direita, 8 na esquerda, 18. Faltam 6. E onde estão esses 6? No bloco da terceira via, no centro, no palanque de Alisson Bezerra, União Brasil, PP, PSD, Solidariedade e MDB. São esses 6 votos, que aí eu posso nominar para você quem são. São Enelter Queiroz, Neilton Diógenes, Galeno Torquato, Kleber Rodrigues, Taveira Júnior, estou esquecendo só de um aqui na conta, não sei, eu lembrei de 5 aqui no momento, não está anotado aqui. Eles têm 6 votos. E Hermano Moraes. Hermano Moraes, pronto, cheguei no 6º. São os 6 votos que são do bloco de Alisson. Então, o que é que acontece? O PL direita, 10 votos. A esquerda, 8 votos. O centro, 6 votos. Como são 24, para eleger alguém precisa de 13. Metade mais 1. Então, vai ganhar a eleição quem tiver 13. Quem tem 13? Ninguém. O que é a conta que Fátima Bezerra está fazendo para ter os 13 votos? Ela precisa pegar 5 do centro, desse bloco aí do centro, onde está o palanque de Alisson. Ela não vai pegar ninguém lá na direita. Dos 10 da direita vão ficar lá. Ela quer pegar 5, e aí conversou com todos eles. Conversou com o Hermano, conversou com o Nelter, conversou com o Neilton, conversou com o Galeno, conversou com todo esse pessoal. Qual é a conta que estão fazendo? Taveira Júnior já foi embora com Ezequiel. Hoje Ezequiel tem um controle sobre Taveira, então eles não pensam em contar com o voto de Taveira Júnior. Sobre os 5. Tem que contar com o voto de Hermano, tem que contar com o voto de Nelton, de Galeno, de Neil, tem que trazer todo mundo, os 5. Só que nesse momento a governadora não tem certeza sobre nenhum dos 5. Ninguém deu garantia de nada. Está feia. O governo está com muita dificuldade de ter essas garantias que Fátima quer ter para renunciar. Neto, eu acredito que essa superlativização da candidatura de Fátima, a ideia de ela ser candidatíssima, foi a expressão que ela usou, sempre venho dizendo aqui, é uma expressão muito forte para um momento de incerteza que o governo hoje vive. Eu acho que o governo, Fátima, tem questões a resolver com a Assembleia para que a sua sucessão se dê de maneira tranquila. E mais, eu diria mais, Neto, eu diria que não há nem certeza sobre a questão de Walter, porque Walter, Neto, ele está num campo de oposição à governadora, e vamos ter clareza aqui, eu tenho uma clareza comigo, eu sei qual é a opinião do senhor e o senhor sabe qual é a minha. Mas do ponto de vista objetivo, eu sempre venho dizendo aqui que a política, ela se move muito pela utilidade. Para o projeto político que hoje Alisson representa, Walter assumir o governo tem um peso inequívoco. É uma coisa que positivamente ajudaria muito o prefeito da cidade de Mossoró. Eu sei que o senhor também tem questões envolvendo salário, tem questões envolvendo aí reajuste de servidor público, empréstimos consignados, né? E as pessoas vão cobrar essa conta, eu sei que é do governador.
Não importa se foi Fátima, se foi Chico, Maria ou Manel, como, por exemplo, o caso daquelas 4 folhas de salário atrasado do governo Alves. Quem foi que resolveu? Fátima. Porque, Neto, as contas não são feitas pelos governadores e governadora ou governadoras, são feitas pelo executivo estadual. Então, as pessoas passam e as contas ficam. Se as contas ficam, elas precisam ser resolvidas. E até agora, Neto, a forma de resolução dessas contas aí não está posta. O que eu sei com clareza, o que eu acho com clareza, é que se Fátima renunciar e Walter assumir o governo, isso provoca um buraco inequívoco, diria que quase incontornável, na candidatura tanto de Fátima quanto de Cadu, e eu arriscaria dizer até na chapa, na nominata proporcional do PT, PV e PCdoB. Por quê, Gessé? Porque Fátima tem uma coisa definida. É o critério número 1. Ela só renuncia se tiver certeza, garantia, concreto, prego batido, ponta virada, de que tem 13 votos. Ela não pode ir para esse processo com alguma incerteza, com alguma dúvida. E eu digo que o processo aí é muito ruim para a Fátima decidir isso, porque é ela quem inicia o jogo, é ela quem bate o centro, é ela quem bota a bola para rolar com a renúncia. Ela quem disse, quando ela renunciar não tem mais volta, mas como o primeiro passo é o dela, é um passo sem volta. Depois que ela entregar a carta, não tem como no outro dia ela mandar dizer para a Assembleia: ei, desisti, rasguem a carta que eu não vou sair. Acabou-se. No minuto que ela entregar, acabou-se. Aí o que é que acontece? Tem a questão de Walter, que você disse que Walter ainda pode surpreender no jogo. Walter pode, de repente, desistir. Tem a questão dos 30 dias até o dia da eleição, dos quase 30 dias, não sei que prazo vai ser exato, mas vamos ter 3 semanas, 4 semanas, onde o mundo inteiro pode se acabar. Tem uma guerra lá no Irã, tem uma guerra lá na Ucrânia, tem tanta coisa acontecendo que 30 dias em política é uma eternidade. E aí ninguém sabe o que acontece. E vai que alguém chega para a Fátima e diz assim: não, governadora, a senhora tem os votos aqui, a gente dá garantia. Aí ela vai, embarca, acredita, renuncia. Com a semana os caras começam a mudar a cantiga. Eu vim com outra história: não, mas não era bem assim, a gente precisa ver. E aí Fátima está perdida. Agora, o que é que me chama a atenção aqui, Gessé, nesse processo todo? Olha, pensa uma coisa para ter interrogação. Primeiramente, a direita está dizendo agora que é um candidato técnico. Quem? Como é que você está 3 semanas disso ser deflagrado e não existe nome nenhum sendo pensado lá? Não me consta que a direita foi pedir voto a ninguém apresentando um nome. Olha, foi lá no grupo de Alice, olha, vem votar com a gente aqui, porque a gente é oposição, vamos unir e vamos votar, a gente tem um nome aqui bom, técnico. Não tem essa conversa. Que candidatura é essa da direita que nem existe, que nem um nome tem? Me parece que tem uma coisa estranha. Também tem um outro detalhe. É interessante para Rogério tirar a Fátima do páreo. É interessante para Rogério Marinho tirar a Fátima do páreo. E se você ouvinte está pensando sobre isso, eu vou dizer por que eu estou fazendo essa pergunta. Porque daqui a 4 anos, pode ser que o Rogério tenha que enfrentar a Fátima. Se Fátima não puder ser candidata agora a senadora, pode ser candidata daqui a 4 anos. Ela cumpre o mandato até o final e daqui a 4 anos ela vai ser candidata. E quem é que o Rogério vai enfrentar na reeleição dele de senador? Fátima Bezerra. Não sei se é interessante para Rogério tirar a Fátima Bezerra do páreo agora para ter que enfrentá-la mais na frente. É melhor deixar ela agora? Não sei, são questões que deixam esse tema cheio de dúvidas. É uma coisa completamente incerta. Eu acho que a governadora deve estar com a cabeça assim a 1000 por hora para tomar uma decisão dessa. Neto, tem um detalhe também que é importante ponderar. O senhor fez um levantamento geral, mas eu trago mais um, que é do ponto de vista da polarização nacional que existe, está consolidada. A polarização será o mote dessa eleição de 26. Gostaria eu que não fosse assim? Claro que sim. Eu queria estar discutindo o Brasil, discutindo taxa de juros, queria estar discutindo emprego, renda, reforma da relação do trabalho, reforma previdenciária. Eu queria estar discutindo o papel da defesa no desenvolvimento nacional. Eu queria estar discutindo essas coisas nesse momento. Mas a verdade, Neto, é que a política vai ficar sendo maniqueísta nesse ano de 2026 para a desgraça do povo brasileiro. Porque a pergunta que vai ser feita na eleição, Neto, não vai ser essa. O que é que o senhor tem
para oferecer de projeto na área da defesa para desenvolver uma tecnologia que nos dê soberania? A pergunta não vai ser essa. A pergunta, Neto, vai ser assim: o senhor é contra ou a favor da democracia? O senhor é contra ou a favor do pessoal que está preso do 8 de janeiro? O senhor é contra ou a favor da família? É a contra ou a favor do aborto? Vai ser isso. Esse debate insolúvel que não leva ninguém, não leva as pessoas do nada para canto nenhum. Infelizmente vai ser isso. Então, até do ponto de vista, né, da simplificação do debate em âmbito regional, essa polarização pode ser importada para o Rio Grande do Norte. Eu não descarto essa possibilidade de forma nenhuma, porque isso aconteceu, Neto, sabe onde? Em Natal. Isso aconteceu lá na cidade de Natal, porque Carlos Eduardo liderava todas as pesquisas de intenção de voto lá de maneira tranquila, e todo mundo, né, dizia o seguinte: se Carlos Eduardo não ganhar no primeiro turno, Carlos Eduardo, com certeza, eu não vi um analista dizendo que Carlos Eduardo não estaria no segundo turno. E o que aconteceu foi justamente o oposto. Carlos Eduardo nem sequer foi para o segundo turno, e a eleição de Natal foi uma eleição focada em aspectos nacionais, para minha surpresa. Mas eu não acho que ele, Neto, que o prefeito Alisson, que o grupo que o prefeito tem, fale para dentro, como foi o caso de Carlos Eduardo. A Alisson, diferente de Carlos, a Alisson tem um grupo político. Tem 3 homens extremamente experientes, hoje com mandato de deputado federal, tem um ex-senador, ex-prefeito de capital, ex-governador do estado ao lado dele, que é José Agripino. Tem também a senadora Zenaide Maia, que não é uma marinheira de primeira viagem, pelo contrário, já teve mandato de deputada federal, foi eleita senadora da República. Tem doutor Jaime Calado, que é prefeito lá de São Gonçalo do Amarante. Tem o domínio do PSD, as regiões importantes aqui do estado do Rio Grande do Norte estão no PSD, que tem Mariana, por exemplo, lá em Pau dos Ferros. Então, eu acho diferente a perspectiva de Alisson e a perspectiva de Carlos, mas, inequivocadamente, essa polarização, Neto, ela tende a simplificar o debate e personalizar em sujeitos. E, nesse caso, a personalização dessa polarização seria em Cadu e seria em Álvaro Dias. Isso, para não acontecer, né, tem que haver um fator. Que fator seria esse, na minha avaliação? Uma debacle da avaliação do governo do Estado junto à população. E para isso acontecer, na minha avaliação, o caminho mais curto é Walter assumir o governo do Estado. Na minha percepção. Se isso vai acontecer ou não, é outra coisa. Mas eu acho que o caminho mais curto para caso grande a situação e provocar para que não haja essa polarização, a alternativa mais viável é o Walter Alves assumindo o governo e deixando aí o projeto do PT exposto. Pois é, José, para concluir esse assunto, então eu só diria o seguinte, que hoje a governadora não tem os 13 votos, não tem sequer o encaminhamento desses 13 votos, a situação dela é essa, total incerteza. Nós estamos há 3 semanas, ela tem 8 votos certos, mas parecia disso mais 5. Não está fácil isso aí. Estou duvidando muito desse projeto aí da direita, de que quer ter um nome técnico para fazer uma transição. Eu acho isso meio fajuto, não estou achando nenhum entusiasmo. Ouvi dele falando que tem um nome, que vai apresentar um nome, mas acho isso muito furado. Mas a governadora, eu diria que hoje ela está perto de não... a chance dela não renunciar é bem maior. Ela deu uma entrevista ontem, no programa na Band, na Band TV, ontem em Natal, e eu achei ela meio... assim, não vi Fátima vibrando sobre o assunto. Aí perguntaram, a senhora vai renunciar? Porque a senhora só renuncia se tiver os 13 votos. A senhora tem os 13 votos para renunciar? Ela disse, não posso falar nada sobre isso. A senhora acredita que vai conseguir? Ela disse, não posso falar nada sobre isso. Quer dizer, eu achei ela meio evasiva nas respostas, né? Mesmo que ela não tivesse, ela tinha que vender entusiasmo, ela tinha que estar rindo, olha, nós vamos conseguir. Mas não, então eu fiquei desconfiado. Eu fiquei desconfiado que a governadora tá meio desanimada com isso. E tô achando que... sabe aquela história de que subiu lá no telhado?
A renúncia está lá no telhado e está na pontinha, na bica para cair, viu? Neto, eu quero ir logo ao assunto União Brasil, Kelps, etc. Chapa, nominata da União Progressista, eu quero ir logo a esse assunto, mas a gente vai voltar a essa questão de fato. Porque na entrevista que nós fizemos no Mais Política ao deputado federal Fernando Mineiro, me pareceu, Neto, com todo respeito que eu tenho o deputado é uma pessoa muito liana, muito gente boa, solícito, um cara inteligente, qualidades. Eu vejo muitas qualidades no deputado federal Fernando Mineiro. Mas a resposta que ele deu a essa questão que eu fiz foi extremamente inconclusiva. E eu diria, né, quando você não tem uma resposta conclusiva, pelo menos num aspecto genérico, numa questão como essa, é porque me parece que não há rumo, não há um norte, não tem um caminho a ser seguido. Isso, para o governo do Estado, é bastante preocupante. Mas, Neto, vamos ao segundo assunto da pauta. Pois é, nosso segundo assunto aí é Kelps não está afastado da nominata do União Brasil. Kelps estão dizendo que ele permanece lá, que ele não saiu. Eu vou dizer por que está na pauta dessa. Porque hoje alguns canais de mídia, alguns blogs e alguns formadores de opinião divulgaram essa notícia, principalmente ligados a Alisson Bezerra. Pessoas que trabalham na mídia, que são ligadas a Alisson, divulgaram essa notícia que o Kelp não vai sair da nominata do Não Brasil. Ele não saiu, ele permanece lá. Que não existe isso de debandada geral, de bateu, todo mundo voou fora, e que Kelp não saiu. Agora, eu desconfiei desse Kelp não vai sair. Sabe por quê? Porque quem deve dizer isso é Kelps. Qual o problema de Kelps que não vai sair dizer que não vai sair? Nenhum. Ele, quando viu o noticiário desde ontem, que está no noticiário, Natal está no noticiário, nós debatemos ontem, né, Gessé? Então, se a gente estava debatendo, Kelps está fora, foi embora, abandonou, deixou todo mundo solto. Aí, meu amigo, a primeira providência de Kelps, se isso não fosse verdade, e ele conhece todo mundo, sabe que Kelps se dá bem com todo mundo, na imprensa ele é amigo de todo mundo, né? Então, Kelps teria ligado, ei, meu amigo, não procede, que história é essa? Eu estou no União Brasil, mas Kelps não deu um pio. Caladinho estava, caladinho ficou. Quem está dizendo isso é a mídia, ligada lá ao grupo do União Brasil, de que Kelps não vai sair. Eu estou achando estranha essa conversa, viu, Jessé? Neto, quando surge uma conversa dessa magnitude, porque não foi uma conversa qualquer, ao lado dessa conversa, teve a ida de Kelps a Brasília, uma reunião que antecedeu a ida de Kelps a Brasília, que foi o seu grupo político lá em Parnamirim, e depois disso, Neto, uma foto com o Paulinho da Força e com o presidente da Câmara. Então, essa fumaça, Neto, não surgiu do nada, surgiu com base em alguma coisa. Lembra-se, Neto, daquela fumaça fiscal iniciada em relação ao estudo feito pela equipe de Walter, que terminou resultando aí na ida de volta ao projeto Felipe Alisson? Onde tem fumaça, Neto, nessas questões, tem fogo. Simples assim. Se Kelps vai ou não ficar no projeto do União Brasil, isso para mim é outra questão. Mas o que eu acho que existe, isso sim, é pelo menos a prospecção do cenário. Isso eu acho que existe, por parte de Kelps. Até porque, né, Kelps é uma pessoa, e o senhor falou aí dos predicados de Kelps, uma pessoa articulada, uma pessoa extremamente benquista pela classe jornalística do Estado. É isso tudo. Janaldo, eu estou ouvindo retorno aqui mesmo. Eu acho que fica ruim. Não sei se tem como melhorar isso, mas, enfim, mas assim, né, eu acho que Kelps, se fosse de interesse dele realmente ficar no União, ou pelo menos apagar um incêndio, dizer que ele ficará no União porque o projeto é junto à União e que está com o pessoal do União e o PP não abre nem para um caminhão, né, de pólvora, um cabra fumando em cima, entendeu? Eu acho que se a coisa tivesse consolidada, ele dava uma declaração dessa natureza. Como ele deu uma declaração, foi o único político que deu uma declaração de ponte sua, com o rosto à exposição, envolvendo o prefeito Wallace, a questão da operação. Foi ele o único que fez isso. Foi às redes sociais dele dizer que está com o prefeito, que ele tem o direito à presunção de inocência. Foi o único que eu tenho notícia que fez isso.
Nenhum outro fez. Quando ele quer fazer, né, explicar uma situação, ele explica e faz isso espontaneamente, expondo seu rosto e suas ideias. Ele não gosta disso, né? Como é um celular na mão e uma ideia, é assim o slogan dele, mais ou menos? Pois bem, quando ele quer uma ideia na cabeça, né? Pois bem, quando ele está com a ideia na cabeça, Neto, ele diz. Só que desta feita, ele, por estar prospectando outros cenários, ele não está falando sobre o assunto. E eu acho que aí, nesse angu, tem caroço nesse angu, né? Nesse angu, viu? Porque não custava nada para Kelp, não sendo verdadeira a informação de que ele iria deixar a União Brasil e estava buscando outro caminho, ele não, olha, uma mensagem de celular, 5 segundos para escrever. Não, pessoal, olha, isso aí não é verdade, não existe. Como o Kelp está calado, eu desconfio. Como você disse aí, tem caroço no angu, porque Kelp está calado, não disse nada. Então, estou pensando que a notícia tem seus fundamentos e você usou muito bem o exemplo de Walter Alves. Quando todo mundo estava apontando que tinha sinais de fumaça, Walter ficou muito calado. Não, bastava ele vir dizer que não existia aquele negócio. Ele não disse, ficou calado. No momento certo, a fumaça, de fato, era proveniente de um incêndio que estava lá e existia de verdade. Mas já vamos aqui para o terceiro ponto, porque hoje a gente tem muita coisa, viu? Aí agora a gente tem que correr para deixar o ouvinte atualizado de tudo. A política está assim, ó, está gerando pauta em cima de pauta. Não está faltando assunto, né? Então vamos aqui, olha, a Comissão da Assembleia de Economia lá da Assembleia, ela vai convocar Cadu Xavier, que é o secretário de Fazenda do governo do Estado, para explicar o empréstimo consignado. E o mesmo grupo de oposição, a partir de Gustavo Carvalho, está querendo aprovar na Assembleia uma CPI, uma investigação, abrir uma investigação para a questão do empréstimo consignado. O Luiz Eduardo, o Gustavo Carvalho, acho que o Tom Faria está nisso também. Tem um grupo aí que quer abrir uma CPI para investigar os empréstimos consignados. Na verdade, o que está acontecendo? A turma está querendo encurralar o governo. É campanha, gente. É período eleitoral. E na campanha é chute na canela e daí para frente. Né? É dedada no olho, chute na canela. Ninguém economiza. Tem que produzir. Me permita aqui uma questão sobre isso. Algumas pessoas, alguns servidores, me procuraram enquanto advogado há umas 3, 4 semanas atrás, falando justamente de descontos indevidos dos bancos nos contra-cheques dele, dos empréstimos feitos. Porque o que é que acontece? Para a gente explicar ao ouvinte aqui. O servidor público, ele pode, ou então aposentado e pensionista, pode fazer uma coisa chamada empréstimo consignado. O que é isso? O camarada contrata o empréstimo junto ao banco e o governo faz o desconto e repassa direto para o banco. É assim que se dá o empréstimo consignado. E o que é que está acontecendo? Está havendo, Neto, e aí foi o relato deles, aí eu estou fazendo uma análise para saber se isso casa com a realidade. Está havendo, Neto, uma dupla incidência. Está havendo desconto no contra-cheque, o governo supostamente não estaria repassando esse desconto no contra-cheque, Neto, e estava descontando direto do dinheiro que sobra. Ou seja, estava havendo dois descontos de 2 parcelas. Ou seja, você estava pagando 2 parcelas, sendo que você deveria estar pagando uma. Algumas pessoas, Neto, me procuraram relatando essa situação. E como o ano é eleitoral, Neto, e Cadu é o candidato do governo Fátima, obviamente o homem com a chave do cofre, ele vai ter que explicar isso. Não sei se o expediente melhor seria uma convocação para a Assembleia, mas um mínimo explicação para o servidor público eu acho que ele deveria dar. Porque, efetivamente, as pessoas estão relatando esse problema no seu dia a dia, e se isso vai ser transformado numa questão política, é de outra. Mas o servidor, o aposentado, merece informação de saber por que está havendo um duplo desconto nos seus rendimentos. Isso é uma coisa de direito do servidor. Não é um favor que o governo está fazendo explicar uma situação dessa. Se a oposição vai ter Neto, a habilidade de transformar isso num grandíssimo fato político, e ele tem o condão de se tornar esse grande fato político, essa é outra questão. O que eu acho que pode acontecer também, porque
além de técnico, tem um viés político essa discussão envolvendo servidores públicos, aposentados e pensionistas. Do ponto de vista jurídico, eu vejo que é o seguinte, é a questão do servidor prejudicado, ingressa na justiça e vai resolver. Mas eu já ouvi a explicação do Cadu. E foi de uma sinceridade muito grande. Não tem dinheiro. Pronto, não tem dinheiro. Qual é a questão? Vamos dizer assim, a folha, vamos a pessoa entender, a folha é 1 milhão. Aí desse 1 milhão tem de consignados 100 mil. Aí ele desconta os 100 mil dos servidores, então ele pagou 900. Paga 900 servidores. Aqueles 100 que ele descontou, ele tem que entregar lá no banco, que é para aliviar a parcela lá do servidor que pegou o empréstimo. Aí ele vai e não entrega os 100 ao banco, né? Então ele ficou com o dinheiro. Supostamente é um dinheiro que não existe porque ele não tinha esse dinheiro. Ele só tinha mesmo os 900 para pagar a folha. Ele não tinha 1 milhão. Ele tinha 900 e pagou a folha com 900. Ele não tinha aquele 1 milhão para pagar a folha e 100 mil. E é aquela política, aquela questão, já sabe, de todo mês ter assim muitas garrafas e poucas tampas. Então ele escolhe quais tampas vai tapar as garrafas e quais garrafas ficarão abertas. E aí Cadu disse assim, olha, na hora de definir as prioridades, a prioridade é pagar a folha e não ter o dinheiro para pagar os bancos. Ou eu posso pagar os bancos e não pagar a folha. E eu decidi, a gente decidiu que a prioridade é pagar a folha. Esse raciocínio tem um problema na origem. É que esse dinheiro não é do governo. Esse dinheiro é dos servidores. Então ele está usando do dinheiro que não dispõe para fazer outra coisa. Porque se a folha é 1 milhão, ele tem que pagar 1 milhão e não 900 mil. Esse é o problema. E aí você vai criando, Neto, bolas de neve, porque gera inúmeros problemas. Não tem a ver só com a ausência de repasse, isso gera inadimplência para os servidores. Isso gera inadimplência para aposentados. E aí é o problema. Você tem um nome negativado, sendo que você teve a parcela do empréstimo subtraída dos seus rendimentos, mas não foi repassada ao banco. Isso daí, né, é uma coisa que pode gerar um conflito muito grande. Alguns servidores do Estado, servidores aposentados, né, me relataram isso. Me relataram esse problema. Então, eu acho que no ano eleitoral... Pois não, né? 8 meses, viu, de repasse atrasado. Agora, o que é interessante, eu vi uma situação concreta de um servidor. E a situação concreta que eu vi, eu olhei, contra-cheque e tudo. O que é que está acontecendo? Está descontado no contra-cheque, o banco não está recebendo repasse, mas lá no extrato do Banco do Brasil, eu vi que o banco está abatendo a parcela. Quer dizer, ele não está negativado pelo banco, ele não vai fazer novo empréstimo. Mas no caso do Banco do Brasil, que é onde a maioria dos consignados estão lá, o banco está batendo as parcelas, entendeu? Vamos dizer o seguinte, o cara concluiu esse mês. Concluiu esse mês. Tá vendo? Há 8 meses que não passa, que o governo não passa, mas lá no banco consta como quitado. Viu, Neto? É o que eu estou falando, tá vendo uma dupla incidência do desconto. Tá vendo essa dupla incidência do desconto. Antigamente não estava sendo repassado e estava se colocando o nome da pessoa no cadastro dos inadimplentes. E agora, né, tá vendo um duplo desconto. Isso tem causado problema para as rendas das famílias. E eu acho que no ano eleitoral, esse é um assunto que deveria ser tratado com mais cuidado, porque, obviamente, isso gera munição para o uso das oposições que estão ligadas no seu trabalho, no seu serviço, e observam efetivamente o que está acontecendo no estado do Rio Grande do Norte. E a prova disso é que já mandaram chamar Cadu, porque ele é o cara do dinheiro. E Cadu é pré-candidato. E esse é um tema sensível para Cadu, porque ele não tem resposta. Essa respostazinha de que eu não tenho dinheiro, eu gosto que é sincera, mas isso não resolve a vida de nada. Não. Você não pode chegar diante de um juiz e dizer, olha, não paga porque eu não tenho dinheiro. Você tem que pagar o que você deve. Você não pode ficar com o dinheiro do servidor, como você disse. Então, a situação... O problema, né, é o seguinte, você entra na casa de uma pessoa, não é simples assim, não. Você entra na casa de uma pessoa, vai lá na despensa dela, pega um leite e diz a ela, ao juiz assim, depois de você ser acusado, doutor, eu estava precisando do leite, eu errei, fui lá, peguei. Isso não tira o fato, o delito cometido, porque você foi sincero.
Entendeu, Neto? A sinceridade não é excludente de licitude, não, Neto. Em canto nenhum do mundo. Entendeu? E esse é o problema que o governo vai ter que enfrentar. Se houver habilidade por parte da oposição, isso vai ser amplamente explorado e com relativo grau de êxito de exploração, especialmente das imagens, arranhando a imagem, especialmente de Cadu, que é o homem do cofre. Ele é o homem do cofre. Então, ele é o maior prejudicado disso tudo. Muito bem, Gessé. Vamos aqui a mais um tema na nossa pauta desta quinta-feira. Quinta-feira, programa Política Sem Filtro, Rádio Difusora FM Costa Branca, nesse bate-papo de início de noite, final de tarde, início de noite, sobre a política. Olha, os assuntos do dia, Gessé. O Mossoró vai ficar sem nomes fortes para a disputa de deputado federal. O que é que acontece? Hoje, Mossoró, que a gente tem conhecimento, basicamente, só tem 2 nomes colocados para disputar a vaga de deputado federal. Marleide Cunha vai estar na nominata lá do Federação Brasil da Esperança, né? PT, PCdoB e PV. Marleide vai estar nessa nominata. E também nós temos notícia da candidatura da ex-reitora da UFESA, Ludmila Carvalho, que também vai figurar como candidata a deputada federal lá na nominata do PL. Muito embora eu já tenha escutado algumas conversas que Ludmila poderia ir para uma nominata que o Podemos vai formar, está sendo visto isso aí. Eu não sei bem se ela vai ficar no PL ou no Podemos, porque me parece que o PL está querendo abrir uma vaga para Kelps Lima, viu? O pessoal do PL já tem os 9 nomes, estão querendo abrir uma vaga para Kelps Lima e estão pensando em tirar a Ludmila para outra posição. Mas isso aqui ainda não está concretizado. Amanhã a gente pode isso na pauta para conversar direitinho sobre isso. Então, Mossoró, que sempre teve uma representação federal, né, durante mandatos seguidos, durante aí décadas, nós tivemos 2 deputados federais eleitos em Mossoró, né? Quem nos lembra, Betinho Rosado, Sandra Rosado, Laíro Rosado, né? Beto Rosado, foram deputados, Van Rosado, que Mossoró, então, passou muitos mandatos seguidos com 2 deputados, né? Desde o tempo de Van Rosado, eram 2 deputados de Mossoró. E agora, não só nós não temos deputado, porque Beto Rosado, que foi o último de Mossoró com mandato, não se reelegeu na eleição passada e não deve ser candidato mais a nada agora. Então nós vamos só de Marleide e Ludmila. Que assim, eu não quero menosprezar as candidaturas das 2 mulheres, né? Mas nós entendemos que não são candidaturas que despontam nas análises atuais como candidaturas fortes, são candidaturas com um peso menor. E isso faz com que Mossoró vá distribuir a grande fatia do seu eleitorado com os candidatos que virão de outros lugares, com os candidatos mais fortes que serão apoiados por lideranças locais. Infelizmente, a cidade não vai ter nomes fortes. Neto, fazem 8 anos que Mossoró não tem um filho seu deputado federal. 8. O último mandato de deputado federal foi em 2018, de Beto. Beto foi o último, assegurou, inclusive, mediante uma liminar, a sua posse, a posse de deputado federal, que o eleito lá foi mineiro na ocasião, inclusive mineiro foi diplomado ainda no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral. Não sei se o Neto lembra disso, esse fato, mas mineiro chegou a ser diplomado no TRE, mas não assumiu propriamente. Quem assumiu foi o deputado Beto. Durante aí, Neto, muitos anos, Mossoró, décadas, eu diria aqui, Neto, pelo menos uns 70 anos. Por 70 anos, o Mossoró teve mandatos de deputado federal. No mínimo 70 anos. Eu não lembro exatamente a data, porque eu teria de fazer uma pesquisa, mas pelo menos da década de 50 para cá, Mossoró vem tendo mandatos de deputados federais sucessivos, indo até 2018. Inclusive, por longos períodos de tempo, Mossoró teve 2 deputados federais, uns 12 anos, 16 anos. Mossoró teve uns 2 deputados federais. Inclusive, era o período em que Laíre, Rosado e Beto ficava ali naquele período. Sandra, depois Betinho, e ficava nessa de ter 2 mandatos federais. E hoje não. A situação é totalmente diferente.
Mossoró, desde 2018, não tem um deputado seu, um deputado federal seu. E aí, Neto, a classe política de Mossoró tem uma responsabilidade nisso. De maneira objetiva, não quero aqui comprometer ninguém, mas eu acho que Mossoró, por ser a segunda cidade do estado, as lideranças políticas de Mossoró têm certas obrigações de auferir certa legitimidade a uma determinada figura e atrás de elegê-la, porque Mossoró, Neto, o município de Mossoró, o tamanho do município de Mossoró é maior do que o município de São Paulo, territorialmente falando. É o segundo município do estado do Rio Grande do Norte, um município com múltiplas vocações e precisa de uma representação que foque recursos para a cidade, porque investir em Mossoró não é investir só em Mossoró, né? É investir na região, é investir no oeste, é investir na Costa Branca, cujas empresas, inclusive, têm sede na cidade de Mossoró. Né? Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso amigo Ígenes, que está na escuta aqui do nosso programa, vereador, nosso amigo querido Ígenes do Gás, que está assistindo o nosso programa aqui. Eu mandar um abraço a ele, a todo mundo aí que está assistindo o nosso programa nesse momento. Vamos aqui tratar do nosso próximo assunto da pauta. São 18 horas e 44 minutos desta quinta-feira. Olha, o governo Lula já baixou a medida, né? Zerando o PIS e o COFINS sobre o diesel, numa tentativa de segurar o preço dos combustíveis que, devido ao conflito, à guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, está abalando o mercado do petróleo, né? E o barril de petróleo o preço está subindo muito rapidamente e há uma perspectiva muito negativa, e isso faz com que no mundo inteiro, não apenas no Brasil, no mundo inteiro, uma elevação, né? Lá nos Estados Unidos, né, o Trump já está começando a ficar preocupado porque também lá está havendo uma mexida nos preços dos combustíveis. E daqui a pouco os Estados Unidos vão ter eleições para o Senado e para a Câmara, né? E Trump está temendo a repercussão negativa disso e também está adotando algumas medidas. Aqui no Brasil, a medida que o governo achou conveniente foi zerar o PIS e COFINS. Estima-se que o preço dos combustíveis aí possa baixar de 30 a 60 centavos, depende de algumas situações. O diesel e a gasolina possa ter essa queda. E Lula também está pedindo aos governadores dos estados, aí é um pedido, para baixarem o ICMS. O ICMS é um imposto cobrado pelo estado e que incide sobre o preço dos combustíveis também. Ele está pedindo para os governos baixarem nesse momento mais difícil para tentar segurar, pressionar para baixo o preço dos combustíveis, já sabe. Pois é, Neto, essa é uma medida que o governo pode adotar para tentar segurar o preço em decorrência, Neto, de uma escaramuça que está acontecendo ali naquela região do Oriente Médio, envolvendo aí os Estados Unidos e a passagem de petróleo pelo Estreito de Hormuz. Mas eu acho que essa medida, Neto, ela, embora seja importante, é uma medida que, de uma forma geral, tem pouco impacto. Porque o petróleo, Neto, ele não está presente só nos combustíveis e nos derivados. Ele está presente em tudo. O preço do petróleo ele interfere no pneu, interfere no valor do plástico, interfere em tudo quanto. Então, o governo, eu acho correta a medida do governo são uma edição de uma medida provisória, né, de 3 decretos. Para o diesel, 32 centavos e para a gasolina, 64 centavos de redução. Lembrando aí, né, que tem muita gente, além dessa questão real envolvendo o aumento do preço do petróleo, tem muita gente, né, fazendo aventura e fazendo cassino. Inclusive, teve um posto aqui no município de Mossoró, que aumentou a gasolina para R$ 7,00 e não sei quanto. Chamou a atenção de todo mundo, inclusive ele foi obrigado a recuar depois, mas a turma aí, né, tem que ficar ligada, os órgãos de proteção ao consumidor, porque tem muita gente querendo ganhar dinheiro em especulação. Muita gente fazendo isso. Então, o consumidor denuncia, tem uns canais de denúncia para isso. Pois não, Neto? A rapidez com que o cara deu um tiro lá no Estreito de Hormuz, atingiu um navio, meia hora depois o preço subiu da gasolina aqui na bomba.
é muito rápido. Quando baixa, é muito lento para baixar. O post fica uma semana para baixar, né? Mas a rapidez com que aumentam. Porque, evidentemente, inclusive há pedidos do governo. Eu soube que Natália também pediu ao Ministério Público para investigar o aumento inexplicável de alguns preços, porque não se justifica a rapidez, não é a rapidez, o montante do aumento. Por exemplo, o litro de gasolina, o litro do diesel, ele aumentou R$ 1 da semana passada para cá. R$ 1, quase 13, 14% do seu valor total. Era para tudo isso? Houve uma oscilação, por exemplo, na semana passada, no sábado para o domingo, quando o Trump deu uma declaração que a guerra já estava praticamente resolvida, que era só agora limpar a sujeira, arrumar a casa e encerrar. Então, de repente, as bolsas reagiram e o barril de petróleo caiu. Depois, quando o Irã, no outro dia, deu uns tirinhos lá nos navios que estavam passando pelo Estreito de Hormuz, e aí parece que explodiu um desses navios, afundou um desses navios, mostrou que o governo americano não está tendo condições de dar segurança aos navios. Porque o que Trump disse foi o seguinte: olha, vocês que são comandantes dos navios que transportam petróleo pelo Estreito, tenham coragem, pode vir que nós damos garantia, ninguém vai fazer nada com vocês. O primeiro que foi tomou bala, tomou míssil, nem foi bala, tomou míssil, né? Dispararam os mísseis lá e todo mundo, opa, volta, aí todo mundo voltou. Ninguém foi mais, entendeu? E aí, quando o Trump grita forte, aí a bolsa sobe e o barril desce. Aí, quando o Irã lá dá um tirinho, aí de novo a bolsa desce, o barril sobe. E nós aqui na bomba de gasolina vai abastecer num dia, no outro dia o preço já aumentou, mas não tem justificativa para ser nessa proporção, não. Até mesmo porque ainda precisa ver direitinho como é que isso vai ficar, porque me parece que o petróleo que ali daqueles países que precisam usar o canal o Estreito de Hormuz não está passando, mas o do Irã tá indo, e o petróleo do Irã está indo embora, está sendo exportado normalmente, né? E Trump ficou com o petróleo todo da Venezuela, não sei onde é que está esse petróleo, também podia botar isso no mercado para ajudar, né? Neto, o problema do Brasil é o tal do PPI, da política paridade de preço de importação. Isso aí é o problema que a gente ainda tem. Tá aí, tá em casa. E para subir é uma beleza, mas para baixar não baixa ligeiro. E eu queria entender, Neto, qual é a correlação de o cara soltar um míssil lá no Irã e pegar lá num posto perto da estátua de Santa Luzia. Pelo amor de Deus, não tem sentido nenhum isso. Tem sentido. Isso aí é especulação, é tentar ganhar dinheiro, Neto, de maneira indevida, aumentando o preço de maneira indevida. Mossoró não deu 2 dias do conflito lá no Irã, o pessoal já estava aumentando preço de combustível em Mossoró. Isso não existe, Neto. E não é só em Mossoró, não. Isso deve estar acontecendo em outras regiões do nosso país. Neto, a última pauta nossa é uma pauta muito importante, eu diria, para a República, uma pauta muito importante para a democracia, que é justamente a queda de credibilidade do Supremo Tribunal Federal diante da população brasileira. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição permanente da República Federativa do Brasil, e quando, Neto, a confiança na institucionalidade cai, a democracia perde muito. Divulgada hoje foi feita ontem, saiu os números eleitorais da Quest, Genial Quest, e nessa pesquisa Genial Quest, além das questões eleitorais, eles pesquisaram sobre a confiabilidade do Supremo. Eu tenho aqui uns dados, vou aqui ver, olha. Segundo a Quest, o índice dos que não confiam no Supremo foi de 47% da população brasileira não confia no Supremo. Em agosto aliás, 47 em agosto de 2025. E agora é 49. Eram 47 em agosto e agora, 6 meses depois, são 49. Quase 50% da população brasileira não confia no Supremo, não confia na justiça, assim, porque o Supremo incorpora a ideia da justiça. Evidentemente que é um complexo. A justiça não é somente o Supremo, mas atinge o Poder Judiciário como um todo, porque o Supremo é a sua expressão máxima, né? E os que confiam já eram 50 na pesquisa anterior e agora são 43. É bem dividido, é mais ou menos meio a meio, mas preocupa você ter
49% da população brasileira dizendo eu não confio no Supremo. Não, E aí eu não eu acho. quero, eu só quero para trazer o componente eleitoral político disso aí, Gessé, é que me parece que o Supremo está se tornando uma espécie de peça central do processo eleitoral. É o grupo da direita querendo derrubar o Supremo e o governo querendo sustentar o Supremo. O Supremo virou uma peça eleitoral. O grande alvo é o demônio. Os que são a favor do demônio, os que são contra o demônio. Os que querem que o Supremo fique como está e os que querem abolir esse mal do mundo. Neto, eu não acho que esse meio a meio seja uma coisa confortável, não. O razoável seria que, no mínimo, mais de 60% da população acreditasse no Supremo Tribunal Federal. E sabe o que é o pior, Neto? É que por detrás disso há uma razão. As pessoas, Neto, não desacreditam do Supremo Tribunal Federal de maneira leviana. Não se trata de uma leviandade propriamente. Eu me lembro muito bem que o Supremo teve uma época, Neto, que era a instituição mais respeitada da República. Eu me lembro muito bem disso. E depois disso, Neto, para cá, veio só queda, queda, queda. Se o Supremo tivesse mantido uma postura mais institucional, Neto, ao longo do tempo, eu acho que ele teria saído muito mais fortalecido. O problema é que o Supremo hoje se envolveu em questões políticas propriamente ditas. Essa questão do Banco Master, para mim, é emblemática. Por que, Neto? O problema da mulher de César, todo mundo sabe disso, é um mantra. Não é ela ser virtuosa, não, né? Ela tem que ser virtuosa, mas ela também tem que parecer ser virtuosa. E nessa simbologia da aparência, né, o Supremo Tribunal Federal se desfez. O Supremo Tribunal Federal perdeu totalmente a aparência de virtuosidade. A questão das relações do ministro Toffoli com essa questão do Tayaya, através recebeu dinheiro do Banco Master através de um fundo de investimento. Tudo bem que o ministro não sabia de onde diabo era que vinha esse dinheiro, de onde não vinha, etc. Mas é estranho que o ministro, diante disso, não tenha se precatado, chamado seus colegas e olha, assim, assado. Ele foi, Neto, fazendo uma coisa muito própria, com todo respeito que eu tenho à autoridade do Supremo Tribunal Federal, e não em si ao ministro Dias Toffoli, mas ao Supremo Tribunal Federal como instituição permanente. Ele deveria ter informado aos pares que efetivamente teve uma transação dessa natureza e feito uma redistribuição da relatoria disso, para não haver, Neto, uma exposição. Aí sabe o que foi que ele fez? Ao contrário disso, à medida em que os fatos iam ocorrendo, ele ia soltando justificativas. E a partir daí, Neto, o senhor sabe muito bem disso, a verdade é a primeira que morre nessas questões. E o ministro, infelizmente, não soube proceder diante disso. E depois disso, vem a história do ministro Alexandre de Moraes e a sua esposa, que não há, Neto, ali, eu não vi, certo? Nenhum indício de que há crime ali. Mas o problema, Neto, é que as instituições elas não se movem só pela legalidade, a legalidade estrito sensu. Ela tem também uma responsabilidade pública da sua aparência. E quando houve a contratação do escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes, desse banco que todo mundo sabia que estava cheio de problema, manuseando dinheiro podre, isso tudo expôs as entranhas do poder de uma maneira que eu não tenho notícia nos últimos tempos. Eu não tenho notícia, é uma podridão exacerbada. E aí o Supremo, nesse caldo de cultura, está perdendo credibilidade perante a população. Não se trata de uma perda de credibilidade, né, leviana. Tem uma razão de ser essa perda de credibilidade. E acho que o Supremo Tribunal Federal deveria fazer uma meia-culpa nesse momento e enfrentar as razões do problema ao invés de ficar combatendo os fatos que estão concretamente veiculados e que são verdadeiros. E eu lamento muito, mas eu lamento mesmo que isso esteja acontecendo com o Supremo, porque eu tenho para mim uma convicção que o Supremo ele teve um grande papel num momento crítico que nós vivemos, porque houve uma tentativa de anular um processo eleitoral, de respeitar a vontade do povo que elegeu Lula presidente em 2022, de passar por cima de tudo isso, dar um golpe na eleição
e manter Bolsonaro no poder. Isso foi tentado concretamente. Então, essa é a minha crença de que isso aconteceu, e acho que o Supremo foi muito importante para garantir que o golpe não tivesse êxito e para garantir que houvesse punição aos que tentaram dar esse golpe. Então, eu tenho muito apreço pelo Supremo, mas também desse apreço não pode encobrir, não pode fazer com que eu não veja o que está claro. Não vejo o que está claro. Essa situação envolvendo o Banco Master, que você pega o ministro Toffoli com todo um envolvimento, vendeu, recebia lei, primeiro disse que não tem nada a ver, não conheço, não sou nem amigo, e depois começa a vir os vídeos, aconteceu, mas foi por isso, aí de repente teve que dizer que de fato recebeu dinheiro porque ele era sócio, não sei o quê, tudo bem. A rigor, se você for aí, não é uma questão que você vai encontrar talvez um crime, a justificativa dentro de um olhar mais benevolente é aceitável. A questão de Moraes, contrato de 120 milhões, que todo mundo sabe que é um contrato que não é uma coisa, eu não diria comum, não é uma coisa raríssima, nessas proporções, nesse montante, para ter uma contrapartida de quase nada. Não há como se justificar qual foi a contrapartida para valer um contrato tão milionário. Ele poderia contratar o escritório dela, poderia pagar bem por essa contratação, né? Mas até agora as coisas estão muito mal explicadas, né? Eu acho que é preciso agora passar aí, buscar alguma alternativa. Não é só um meia-culpa, não, Gessé. Não é só dizer assim, olha, agimos mal, desculpa aí, a gente agora não vai fazer mais isso. Não, eu acho que vai ter que partir numa linha aí desse código do que Fachin está querendo aí montar, uma espécie de código de conduta para dizer quais são os limites, o que pode e o que não pode, o que não deve e o que pode e o que não deve, não é dizer o que não pode porque está na lei, é o ilegal, mas o que não deve, o que não é ético, o que não deveria acontecer, né? Ministros viajam com os banqueiros, vão tomar uísque, vão para a Europa, faz uma farra danada, com tudo pago, e no outro dia estão julgando os casos desses caras. Não pode. Tem que haver uma regra, tem que haver alguma coisa aí. E isso fragiliza o Supremo, eu acho ruim, porque é um momento que o Supremo precisa ser forte, precisa estar forte. Isso fragiliza bastante, né? Hoje a eleição de 2026 é apontando para ver se elege uma bancada no Senado e na Câmara para poder começar a caçar ministro do Supremo, caçar mandato de ministro do Supremo. Caçar, e é esse o grande objetivo. A diferença, a campanha vai ser, se você quer tirar ministro aí que a gente, vota na gente que nós vamos tirar. Se você votar no PT, fica tudinho. É mais ou menos isso. Lamento muito, porque eu acho que o Supremo isso ganha, né? E tem um detalhe. Quando o camarada vai ser candidato com o seguinte discurso, se você me eleger, eu caço o ministro do Supremo Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, isso ganha um aspecto de legitimidade dentro da urna. Dentro da urna, e aí está o problema grande, um problema grave da República, é isso. Exatamente, essa. Olha, mas esse nosso tempo acabou, viu? O papo estava bom, a conversa estava boa, estava franca. Aqui a conversa sem filtro. O bom é que a gente diz o que pensa e vai tocando para frente. Então eu queria, já são 19h01, eu quero agradecer a quem esteve conosco, a quem acompanhou o nosso programa nessa quinta-feira. Eu quero que todos tenham uma excelente noite, um bom sono, bom descanso. Obrigado pela audiência e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado a todos pela audiência. Deixa eu deixar aprazado aqui, né? A ida de Álvaro Dias para a cidade de Mossoró para a gente tratar desse assunto amanhã, um assunto importante aí que a cidade de Mossoró está recebendo o pré-candidato a governador Álvaro Dias, e a gente vai tratar desse assunto especificamente no programa de amanhã. Agradeço a todos a audiência e até amanhã.